sentar, gente. Fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Tinha um tempo já que eu sentia tanto Deus com essa canção assim, que às vezes ela perde um pouco de expressão. Esta canção ela foi escrita numa época muito complicada da minha vida. Numa época em que tudo era longe. A presença de Deus estava longe. A presença dos meus pais estava longe. Eu estava saindo de uma internação, de uma clínica de reabilitação, com vício de drogas, viciado em drogas durante os 4 anos da minha vida. Por isso que eu estou obeso. Mas era muito ruim, minha filha. Deus me deu essa canção. Quero voltar ao primeiro amor. Renove em mim. Renove em mim tudo que é sincero. Eu quero deixar tudo que é falso de lado. Eu quero deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor de lado. Quando tu eras o centro de tudo, sabe quando Deus é o centro? A gente perde isso sempre. Quantos aqui são seres humanos? Levanta sua mão direita. Então iremos pecar. Iremos nos afastar de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em certa vez no seu ministério, disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou do Cristo. Em outro momento do ministério dele, o mesmo homem estava dizendo: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E as coisas que eu não quero fazer, eu vivo cometendo. E Deus falou muito comigo nesta noite. Eu creio que vai falar mais ainda no nosso coração. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levante ela bem alta assim, por favor. Palavra de Deus. Abra em Mateus capítulo 7. Nós iremos meditar neste texto nesta noite. Diego, abaixa um pouco o teclado para mim. Só um pouco. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 25. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 25. Assim diz a minha versão: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Curva a sua fronte, sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, para que Deus fale conosco, para que Deus revele a nós a sua palavra nesta noite. Eu quero pedir para todos que estão no tabernáculo que fechem os seus olhos, em nome de Jesus. Nós precisamos da sua presença, Pai. Nós precisamos que do alto dos céus seja derramado sobre nós agora a virtude da sua palavra, a ministração da sua palavra, a verdade, a luz da tua palavra. Eis os meus irmãos, eis a tua igreja, sedenta de ouvir a voz do Senhor, carente, Deus, de ouvir as suas ordenanças, desejosa de ouvir as suas diretrizes. E quem eu sou? Quem eu sou aos teus olhos? Quem sou eu, Deus, para ministrar a sua
necessário que eu diminua aqui esta noite, para que o Senhor cresça em nosso meio. Fale conosco poderosamente, Deus. Mais uma vez eu declaro que eu dependo do Senhor, em nome de Jesus. Meditando nessa passagem de Mateus capítulo 7, para aqueles que estudam a palavra de Deus, é o famoso Sermão da Montanha, ao qual Jesus, em Mateus capítulo 5, ele começa pelas bem-aventuranças, e ele vai falando do reino de Deus, e ele vai falando para que os nossos olhos estejam focados no reino de Deus. E ele chega em Mateus capítulo 7, um texto muito conhecido, um texto muito pregado, um texto muito falado, mas Deus falou 5 características que nós devemos ter. E dentro dessas características, Deus me fez uma pergunta que doeu um pouco ao meu coração. Essa mensagem, ela deve ter um mês e meio, quase 2 meses. E uma pergunta ecoava dentro de mim, que é: quem eu sou aos olhos de Deus? Vire para a pessoa que está à sua direita e pergunte: quem você é, meu irmão? Pergunte: quem você é aos olhos de Deus? Agora para a pessoa que está à sua esquerda: quem você é, meu irmão? Aos olhos de Deus. Agora repita comigo: quem eu sou? Repita comigo, em nome de Jesus. Quem eu sou? Quem eu sou? Aos olhos de Deus. Quantos teriam coragem de levantar a sua mão e de fazer um script sobre quem você é aos olhos de Deus? Primeira coisa que eu falei com Deus: Deus, quem eu sou? Né? Ecoou dentro da minha mente. Eu perdi em alguns dos meus devaneios. Deus começou a falar comigo algumas verdades que nós precisamos entender relacionado a esse texto, para que possamos ter uma identidade clara de quem nós somos aos olhos de Deus. Porque às vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas não somos. Repita comigo: quem eu sou aos olhos de Deus. A primeira característica que Deus falou comigo, para que possamos ter uma identidade clara de quem nós somos quando Deus nos olha, está no versículo 21. Acompanhe comigo, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é ele